Vai Eu saúdo começar. a todos na paz do Senhor Jesus. Feliz hoje, é dia da escola dominical. A escola dominical é algo substancial para as nossas vidas. E eu gostaria de convidar você que está do outro lado da telinha, se porventura você está ocioso no domingo de manhã, venha para a escola dominical. O crescimento espiritual será líquido e certo na sua vida se você adotar todos os domingos de manhã esse horário para fazer um crescimento na sua vida pela escola dominical. Vocês ouviram aí o recadinho do pastor Hernani? Então, siga, porque nós estamos aqui para fazer a pré-aula da escola dominical. Nós não estamos aqui para tirar você da sala de aula da escola dominical, não, de jeito nenhum. Porque a escola dominical ela é feita com você, participando, perguntando. E nós estamos aqui por quê, então? Eu estou aqui para despertar a você a buscar mais conhecimentos, a colocar aí na sua cabeça, para colocar aí na sua memória, algumas perguntas que você vai levar para discutir na escola dominical. Porque a escola dominical, como eu falei, ela é feita com você, lá na sala de aula, juntamente com o seu professor, que é uma pessoa usada por Deus, escolhida por Deus, para levar o conhecimento até você. Então você está convidado para todos os domingos, às 9 horas da manhã, como falou o irmão Hernani, a participar da escola dominical. Eu, particularmente, participo da escola dominical todo domingo na nossa igreja sede da Rua Valdir Luiz Chagas de Oliveira, número 118, no Parque Doroteia. E depois da escola dominical, você também, se estiver aqui pela região, está convidado a participar. A irmã Nilza e a irmã Selma, elas fazem um delicioso café para a gente também receber aquela bênção estomacal. Amém? E a lição desse trimestre, as lições bíblicas desse trimestre, as lições da CPAD, que nós, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, estamos aqui, inclusive, sob a direção do nosso pastor setorial, o pastor Luiz Amaral, que eles têm nos dado autonomia para fazer esse trabalho, desde que nós respeitemos os preceitos da nossa igreja mãe, da nossa igreja sede, que é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém. A nossa sede está situada ali na rua Dr. Fon, esquina com a Radial Leste. É a nossa sede estadual e também a sede nacional da CGADB. E nós vamos à lição desse trimestre, dessa semana, mas antes de começarmos a lição, nós vamos falar sobre a revista. Que a revista ela traz como tema o apóstolo Paulo. E quem foi o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, ele foi o grande responsável, digamos que pelo Novo Testamento. Se ele só escreveu 11 livros, por que o responsável pelo Novo Testamento? Você vai entender isso no discorrer da lição, mas eu já vou dar uma palhinha para você. A primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo, que na realidade não é a primeira, é a segunda, mas a primeira, porque foi canonizada, a primeira a ser canonizada, é a primeira carta aos Coríntios. E ela foi escrita por meados do ano 55, depois da era cristã, ou depois de Cristo, como a gente entende, como se fala, depois de Cristo. Paulo escreveu essa primeira carta aos Coríntios no ano 55. E o primeiro evangelho escrito, que foi o evangelho de Marcos, foi escrito no ano 64 a 67, depois da Era Comum. Ou seja, antes de ser escrito os evangelhos, Paulo já tinha escrito a sua primeira carta à cidade de Corinto, a cidade grega de Corinto. Então nós tiramos por aí, já que a carta de Corinto ela fala de Jesus, ela fala da ressurreição, ela fala da salvação, que Jesus só passou a ser escrito, a ser falado sobre ele depois, pelo menos 9 anos que Paulo escreveu a primeira carta. Até aí, os gentios não conheciam Jesus, não sabiam de Jesus. Um ou outro, que da notícia sempre corre de boca a boca, talvez tenha ouvido falar. Mas oficialmente, só depois de Paulo é que nós, gentios, passamos a ter conhecimento de Jesus. E a lição de hoje,
a primeira lição, e na realidade, de hoje, eu estou gravando hoje, mas ela vai ser estudada no próximo domingo. Isso aqui é uma pré-aula para vocês ir se inteirando do assunto. Ela tem como título O Mundo do Apóstolo Paulo. Ela vai ser lecionada na sala de aula no dia 3 de outubro de 2021, mais conhecido como próximo domingo. E qual era o mundo de Paulo? Paulo, ele estava sob o domínio do Império Romano, porque naquela época o Império Romano tinha o domínio sobre cerca de 300 mil quilômetros quadrados. Então eram várias nações ali naquela região que estavam sobre o poder, eram vassalos do Império Romano. E o segundo mundo de Paulo era o mundo cultural. Nós vamos falar sobre o mundo cultural de Paulo. E qual era o mundo cultural de Paulo? Nós vamos ver isso no discorrer dessa lição. E também do mundo religioso de Paulo. Vocês não se escandalizem, mas os deuses, nós vamos ver isso na lição, os deuses da época contribuíram muito para a difusão do Evangelho de Jesus Cristo. A deusa Artemis, muitos deuses que eram usados. Nós vamos ver isso lá no final da lição, quando se refere que Paulo estava num lugar, no Areópago, que tinha estátuas levantadas a vários deuses, mas tinha um altar que não tinha nenhum Deus. Era o altar levantado ao Deus desconhecido. E quem era o Deus desconhecido? Como eu falei no início, os gentios não conheciam a Jesus. Por isso tinha um altar ao Deus desconhecido, um Deus que eles não conheciam. E eles passaram a conhecer esse Deus, eles começaram a conhecer Jesus, eles passaram a conhecer Jesus através do apóstolo Paulo. Amém? O textuário da lição se encontra no livro de Atos, capítulo 9, versículo 15, que diz assim: Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. Paulo, ele era conhecido como um perseguidor do Evangelho, um perseguidor dos cristãos. Nós vamos ver isso na próxima lição. A verdade prática, ela nos diz o seguinte: segundo a sua soberana vontade, Deus usa as circunstâncias para fazer uma grande obra. Você fique atento que todos os domingos, às quartas, sexta-feira e nos cultos esporádicos, nós fazemos as transmissões ao vivo aqui, também por esse canal, e você pode ser abençoado. Leitura bíblica em classe. Está registrado no livro de Atos, capítulo 26, versículos de 1 a 7. Diz assim na minha Bíblia: dirigindo-se a Paulo, disse a Agripa: tens permissão de falar em teu favor. Então, estendendo a mão, começou Paulo a sua defesa. Logo nesse versículo 1, nós vemos que Paulo não contraiu, não adquiriu nenhum advogado. E lá no livro de João, no segundo livro de João, na segunda carta de João, João fala assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecares, e o pecado, eu costumo dizer que o pecado por crente é um acidente, se pecares, temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Então o advogado de Paulo, nessa narrativa, é Jesus Cristo. Vê que ele falou sobre a orientação do Espírito Santo. Discurso de Paulo perante o rei Agripa. Versículo 2. Considere-me feliz, ó rei Agripa, por poder hoje diante de ti defender-me de todas as coisas que pelos judeus sou acusado. Tanto mais porque estais ao corrente de todos os costumes e controvérsias dos judeus, razão também pela qual te peço que me escute com paciência. O que foi o meu modo de viver desde a mocidade, como transcorreu desde o início no meio do meu povo em Jerusalém? Sabem todos os judeus
Eles me conhecem de longa data e podem atestar, se quiserem, que tenho vivido segundo a seita mais severa de nossa religião, como os fariseus. Paulo foi um fariseu. O fariseu não era considerado uma religião. Os fariseus eram considerados seita. E são até hoje considerados seita. E agora estou sendo aqui julgado por causa da esperança, na promessa feita por Deus aos nossos pais, a qual esperam chegar às nossas 12 tribos, que servem a Deus noite e dia com todo ardor. E por causa dessa esperança, ó rei, que pelos judeus sou acusado. Por que Paulo estava se defendendo? Paulo já tinha sido condenado a decisão dos judeus já era de mandar Paulo para a prisão, prender Paulo, os judeus fariseus. Mas Paulo se defendeu porque ele cria na vinda do Messias, ele cria na volta de Jesus, porque o Messias já tinha vindo, mas ele foi e prometeu voltar. E Paulo cria, porque está profetizado lá no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1 a 3. E também no livro de Macabeus, é um livro apócrifo, mas fala a mesma coisa que fala no livro de Daniel. Que, para quem puder, para quem tiver acesso à Bíblia usada na Igreja Católica, a Bíblia que tem o livro de Macabeus, se encontra no 2 Macabeus, capítulo 7, do versículo 9 a seguir. Então Paulo, ele tomou a decisão de não contrair, não tomar para cima advogado, mas como nós, ele adquiriu para si o advogado justo, e Jesus Cristo o justo. Bom, o assunto desse trimestre é a vida do apóstolo Paulo. Para compreender melhor, veremos como era o mundo que o apóstolo Paulo atuava. Por isso, o texto áureo desta lição apresenta como foi vocacionado para levar o nome de Jesus diante dos gentios. Foi o que nós lemos no texto áureo no livro de Atos, capítulo 9, versículo 15. Paulo vivia num mundo diferente das demais pessoas. Por quê? Porque Paulo foi instruído em conhecimento junto ao Império Romano. Paulo tinha a cultura da época, que era a cultura greco-romana. Paulo ele era instruído também nessa cultura e Paulo teve disponibilidade e conhecimento, como ele tinha habilidades de levar o evangelho ao mundo, de levar ao mundo a religiosidade segundo Cristo. O que é religião? Religião é religamento. E o povo daquela época estava desligado de Deus. E Paulo, ele teve essa incumbência de religar o povo a Deus, de pregar o verdadeiro evangelho, que é o evangelho de Jesus Cristo. O mundo de Paulo no Império Romano. Entendendo a origem de Paulo. Há poucas informações sobre data de nascimento, o crescimento, a vida de Paulo fora do conhecimento dos ensinamentos judeus, a formação, mas geograficamente nós sabemos que Paulo nasceu na Cilícia, na capital da Cilícia. Era uma cidade chamada Tarso, por isso o nome Paulo de Tarso, ou Saulo de Tarso. Era nas margens do rio Cídnos, na Ásia Menor. E sobre o nascimento de Paulo não temos data precisa, como eu falei. Talvez tenha ocorrido no ano 5 a.C. Ou seja, Paulo era 5 anos mais velho do que Jesus. Paulo foi contemporâneo de Jesus. Porque 5 anos na Era Comum, ou 5 anos antes de Cristo. Aí é que tem uma situação que os evangélicos, os cristãos, a maioria dos cristãos não entendem. Que eu já vi muitos pastores pregando que Cristo dividiu o tempo em duas, antes de Cristo e depois de Cristo. Na realidade, Cristo não dividiu o tempo em dois. Nós reconhecemos isso porque se tornou popular
E nós temos um respeito, uma consideração muito grande por Jesus. Só que quando Jesus nasceu, já era depois de Cristo. Já tinha chegado ao ano zero, porque o ano zero não é o ano que Cristo nasceu. Então, quando você que gosta de pregar, for numa igreja pregar e falar de Isaías, 1300, 1700 anos antes de Cristo, acrescente mais 5 anos, tá bom? Acrescente mais 5. Você vai pregar? Sim, vou pregar. Você vai falar do Antigo Testamento? Então, quando você acrescentar a data que está na Bíblia, a data no ano 1700, 1900, 1300, 400, acrescente mais 5 anos para ficar tudo equilibrado. Por que eu falo isso? Porque a matemática, ela não mente. Mas a matemática, ela não mente jamais. Ela é fiel a Cristo. E nós sabemos que a mentira é filha de quem? Que Deus abençoe. Vamos continuar a lição. A geografia do mundo de Paulo. Geograficamente, o mundo gentílico, os gentios, mas Israel também, Judá, porque já tinha se dividido, já não existia mais Israel, que era o reino do norte, quando foi levado cativo para a Babilônia e voltou, deixou de existir, então só existia Judá, também estava sobre o domínio do Império Romano. E do ano 33 ao ano 35, o imperador de Roma se chamava Tibério. A dimensão geográfica do Império Romano, ela permitia excelentes possibilidades de viagens missionárias. Como eu falei no início, eram 300 mil quilômetros. E naquela época existiam muitas formas de viajar. Nós sabemos que na região do Oriente Médio, não é como o Brasil, que tem relevos, tem matas fechadas. Não, era fácil de viajar por lá, era vegetação rasteira, tinha rios, tinha os mares, e era muito fácil a locomoção. E como Paulo, ele tinha facilidade de locomoção, Deus escolheu ele, porque ele conhecia da cultura do Império Romano. Paulo participava do Império Romano, Paulo estudou sobre o Império Romano, então em qualquer lugar onde ele chegasse, que fosse sobre domínio do Império Romano, Paulo tinha uma certa facilidade como é que eu falo? Ele tinha uma facilidade de entrosamento. Então, Paulo foi escolhido por Deus por vários motivos. Jesus escolheu Paulo por vários motivos. E um dos motivos é esse. Continuando a leitura do segundo tópico, diz assim: sendo que 90 mil quilômetros apresentavam condições excelentes para viajar. Bom, 90 mil quilômetros, ou seja, dos 300 mil quilômetros, 90 mil apresentavam condições excelentes. E qual a condição que nós temos hoje? Vamos raciocinar uma coisa aqui. São 300 mil quilômetros. 90 mil quilômetros tinha condições excelentes. Não tinha uma igreja perto da outra. Agora hoje, você mora a 20 minutos da igreja, por exemplo, eu congrego no setor 67, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, setor 67, Ministério do Belém. Nós somos ligados diretamente com o pastor José Wellington, através da pessoa do pastor Luiz Amaral, que é o nosso representante lá no Belémzinho. E aqui na minha rua, na rua de trás, 5 minutos de casa, talvez 2 minutos de casa, tem uma congregação que é do meu setor, na congregação do Santa Terezinha. Mas o pastor, ele me pediu para congregar na sede. Uma coisa que você tem que ser obediente ao seu pastor. O pastor pediu: Neto, vem congregar na sede. O pastor, antes do pastor Luiz Amaral, um outro pastor que precisou viajar, foi embora para os Estados Unidos por motivos de doença, o pastor Roberto Bueno, vocês que são aqui do setor conhecem. E ele me pediu para congregar na sede. E eu não pensei 2 vezes. Sabe quanto tempo é andando daqui da sede? 25 minutos. E os irmãos que congregam na sede são prova que eu estou ali todos os dias.
Por quê? Em obediência ao meu pastor. O meu pastor Luiz Amaral é o meu pai. É o meu líder espiritual. E em obediência a ele, eu procuro estar todos os dias na igreja. Por quê? Porque ele pede para eu estar. Eu fico revoltado quando eu vejo, na quarta-feira é o culto grande, como dizer assim, o culto setorial. E o pastor pede. É claro que todo mundo tem suas ocupações, todo mundo aqui em São Paulo, o trânsito é difícil, o trânsito impede de você chegar no horário, mas chega um pouquinho mais atrasado. E o pastor convoca a igreja para estar ali reunido para receber as pessoas, os membros que vêm das congregações. E muitas das vezes faltam a maioria das pessoas. Eu fico revoltado com isso. Outra coisa que me deixa revoltado é quando uma pessoa vai na igreja, o que Paulo não fazia. Vai na igreja, tem o culto da quarta, aí na quinta tem uma necessidade, uma campanha, uma coisa, ele vai na igreja na quinta, na sexta, ele vai, que nós temos a Sexta da Vitória, ele vai, aí no sábado tem o culto dos jovens, dos adolescentes, por exemplo, ele vai, aí no domingo ele recebe a oportunidade, porque ele frequentou, e ele se exalta lá na frente, que eu vim na igreja na quarta, na quinta, na sexta. Gente, não é mais do que obrigação. Por que falar que veio? Quem está ali, quem estava na quarta, na quinta, na sexta, viu que você estava lá, viu que aquele irmão estava lá. Eu fico revoltado com isso. Vocês desculpem o desabafo, e principalmente vocês que não são do nosso setor, desculpe o desabafo, mas existem coisas que nós temos que raciocinar. Por quê? Os hebreus que estavam no Egito, eles sonhavam com Canaã. O desejo dele, durante todo o tempo que ele estava no Egito, era mudar para Canaã. E nós, os cristãos, nós que servimos a Deus, também temos que ter o desejo da vida eterna. Mas que tipo de crente é você? Você é aquele crente que quer ter status, eu sou gospel, onde se fala gospel, ou você é aquele crente que quer ter a vida eterna, que quer morar na Nova Jerusalém de Deus? Se você for esse tipo de crente, reveja os seus conceitos. Eu não estou dizendo que você não tenha um conceito de morar, mas tem muita gente. Eu não vou no culto do ciclo de oração, porque a irmã do ciclo de oração não vai na escola dominical. Eu não vou na escola dominical porque o professor da escola dominical não vai no culto de sexta-feira da Vitória. Eu não vou no culto de sexta da Vitória porque o pastor não aparece no culto dos adolescentes. Para com isso, gente. Vamos fazer como Paulo. Paulo era um doutor, um homem cheio de conhecimento, mas abdicou de toda a sua vida para servir ao Senhor. O terceiro tópico, o chamado para os gentios. Eu creio que eu não preciso nem comentar esse tópico, porque eu já, no discorrer que eu estou falando aqui, já vi falado por que Paulo foi chamado para os gentios. Porque ele tinha conhecimento, porque ele estava preparado. Nós vemos que está registrado no livro de Atos, que depois da subida de Jesus, depois que Jesus foi assunto ao céu, quando Jesus deixou ali algumas recomendações para os discípulos, os discípulos se fecharam. Eles achavam que só os judeus precisavam ser salvos. Então o evangelho foi difundido apenas ali em Jerusalém e na cidade vizinha. Mas o que foi que Jesus falou? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. No dia de Pentecostes, no discurso de Pedro, estavam ali pessoas de várias nações diferentes. Pessoas que tinham o conhecimento greco-romano, pessoas que estavam sobre o império, eram vassalos do império romano. E eles estavam ali. Mas os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, não se preocuparam em levar o evangelho para o mundo gentio. Por isso Deus usou Paulo para levar o evangelho ao mundo gentio.
E o mundo cultural de Paulo? Já falei aqui também que Paulo era uma pessoa culta. Então, Paulo ele tinha conhecimento. Naquela época, nós sabemos que os judeus, naquela época, eles tinham uma língua nativa, como as demais nações também, eu creio, tinham uma língua nativa. A língua nativa dos judeus era o hebraico e o aramaico. Eles eram mestres em hebraico e aramaico. Hoje, nós temos uma língua nativa, mas a língua predominante no mundo inteiro, a língua comercial, é o inglês. E estamos caminhando também para o mandarim. E naquela época não era diferente. Existia uma língua que era usada no Império Romano, que era o grego koiné. E era uma língua que Paulo dominava muito bem. Porque como hoje, eu mesmo mal entendo uma outra palavra em inglês. Muita gente, a maioria de nós, não sabemos que o inglês é uma língua mundial, mas não sabemos falar o inglês, não entendemos o inglês. E não era diferente naquela época. Mas Paulo, ele dominava muito bem o grego koiné, o hebraico e o aramaico. Por que ele dominava essas línguas? Já foi falado aqui que Paulo nasceu na cidade de Tarso, capital da Cilícia. E a Cilícia não era Roma, mas estava sobre o domínio de Roma, sobre o Império Romano. Então, quem nascesse sob o Império Romano era considerado romano também. E Paulo, por ter esse conhecimento, por saber essa língua, ele tinha mais uma habilidade de levar o Evangelho ao povo gentio. Esse é mais um dos motivos que Deus escolheu a Paulo. E Paulo, quando ele nasceu em Tarso, é claro que ele teve uma educação básica. Ele teve uma base de tudo. No entanto, quando nós sabemos que os judeus, que Paulo era judeu. Paulo era filho de pai e mãe judeus. Então, os judeus tinham o costume de ensinar, até hoje eles têm, de ensinar a sua cultura, a sua religiosidade, passar tudo para a sua descendência. É um dos editos das leis, da Torá, que o judeu do sexo masculino tem que dar continuidade. Paulo era da tribo de Benjamim, e ele não podia ser sacerdote, claro, mas ele podia ser um grande líder, como ele foi um grande líder. Então ele foi levado para Jerusalém para estudar aos pés de Gamaliel, onde ele aprendeu a ser fariseu, onde ele aprendeu todas as leis da Torá, ele aprendeu todas as leis de Deus, todos os costumes de Israel. Por isso que o livro de Hebreus, eu tenho quase convicção que foi Paulo que escreveu, porque Paulo tinha conhecimento suficiente para escrever o livro de Judeus. O Império Romano, ele respeitava as religiões dos países, das nações em que que estava sob o seu domínio, que eram vassalos. Por exemplo, Israel ele tinha como Deus Jeová, ele tinha o único Deus que era o Deus de Israel. E o Império Romano respeitava isso. Nós estudamos no Antigo Testamento que as nações, cada nação tinha o seu Deus. Tanto que os judeus, muitas das vezes, serviam, como nós vimos no caso de Jezabel, tinha até profeta de outros deuses em Israel. E os romanos também tinham os deuses deles. E devido a ele ter os seus deuses, ele respeitava os deuses das outras nações. Diferente de hoje, que você é cristão da igreja A, não respeita o cristão da igreja B. Você é cristão da igreja B, não respeita o cristão da igreja C. Acha que só você é salvo. Quando eu falo você, não é dizendo que é você não, tá? Não me interprete mal. Quando eu falo você é porque eu estou falando com você. Então,
nós temos que parar com isso. Nós temos que seguir o exemplo de uma nação que não tinha Deus, que era o Império Romano. Mesmo assim, eles respeitavam, desde que os deuses dele fossem respeitados também. Então, o apóstolo Paulo, ele tinha conhecimento disso. E isso ajudou muito. E isso ajudou muito para a difusão do Evangelho. Por que ajudou? Porque nós sabemos que Paulo chegou numa cidade na Grécia chamada Atenas. E lá ele foi pregar no Areópago. E ele viu altares a vários deuses. Só que tinha um altar que não era para Deus nenhum. Estava ali, esse aqui é o altar consagrado ao Deus desconhecido. Isso quer dizer o quê? Que aquela nação, nem as demais nações, conheciam a Jesus. Então, Paulo se aproveitou, usou aquela estratégia. Por que eu digo que eles não conheciam Jesus? Porque não tinha ali no Areópago um altar a Jesus, um altar a Deus. Não tinha. Tinha altar aos deuses de outras nações, porque ali era uma cidade turística e via pessoas de várias nações. Então, se você quisesse adorar o seu Deus, você ia ali. E Paulo foi ali também para adorar Jesus. Só quando ele chegou lá, ele não encontrou um altar erigido a Jesus, mas ele encontrou um altar erigido ao Deus desconhecido. E quem era o Deus desconhecido daquela nação? O Deus de Israel, o Deus que nós servimos, o Deus que criou os céus e a terra, o Pai da eternidade, Príncipe da paz, Conselheiro. E Paulo se aproveitou daquela deixa, para pregar a Jesus. E muitas daquelas pessoas passaram a seguir ao Deus desconhecido, abandonaram seus deuses e passaram a seguir ao Deus desconhecido. Então, devido a essa estratégia, é mais um motivo que Deus escolheu a Paulo, porque ele também era um estrategista. E Paulo, ele é o único, como eu já falei aqui, que tinha condição de levar o evangelho aos gentios, porque Paulo tinha conhecimento dessas coisas. Você acha que Paulo, com o ensinamento, o conhecimento que ele tinha, ele não sabia que tinha ali em Atenas, no Areópago, aquele monte de altares? Ele podia não saber que tinha um altar ao Deus desconhecido, mas que ele sabia que ali tinha altares a todos os deuses, pelo menos os conhecidos, ele sabia. Por isso ele foi ali e usou essa estratégia. E a influência da filosofia grega, é o subtópico de número 3. Eu vou ler o subtópico de número 3, que diz assim: neste mundo religioso havia influência filosófica grega. Essencialmente o Império Romano era politeísta, e Paulo referiu-se a isso em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 5. A influência filosófica grega, especialmente do gnosticismo, era muito forte e acabou influenciando o pensamento de muitos cristãos naqueles dias. Os líderes da igreja da época tiveram de refutar com veemência as teorias dos gnosticismos, cujos adeptos queriam misturá-las com a doutrina pura de Cristo. Naturalmente, pelo fato de ter vivido naquele mundo, Paulo teve de fortalecer a doutrina cristã sobre Deus, fé, Jesus, Espírito Santo, graça e salvação. O apóstolo indiscutivelmente se tornou um grande defensor do Evangelho de Cristo. Como proclamadores do Evangelho, presta atenção nessa passagem, como proclamadores do Evangelho, que sou eu e você, devemos pensar em estratégias, a fim de que nossos jovens e adolescentes, bem como a maturidade cristã, possam expressar a razão da fé com mansidão e temor diante do não crente. Nós temos ali na nossa igreja sede, no nosso setor 67, um líder de adolescente que ele tem trabalhado veementemente nessa estratégia, nesse estilo de amarrar, de trazer os adolescentes a cada vez mais ficarem buscando, me deu um branco na palavra agora, mas ficarem buscando a Deus, buscar se entrosar mais no Evangelho de Jesus, buscar mais a Jesus. O tópico de número 3
fala sobre o mundo religioso de Paulo. São 3 mundos de Paulo, como eu falei no início. E agora nós vamos falar do mundo religioso. Paulo se identifica como judeu. Em Atos 22, versículo 3, Paulo ele declara a sua defesa em Jerusalém, mostrando que ele era judeu, filho de pai e mãe judeu. E durante toda a sua infância e adolescência, Paulo se dedicou aos costumes judeus, às práticas judias. Nós lemos isso na leitura bíblica em classe. O apóstolo tinha o sangue de pai judeu. Seu pai era fariseu, zeloso e influente na sinagoga em Tarso, e criou para ser um fariseu tanto quanto ele mesmo. O pai de Paulo era um fariseu. E eu não preciso nem falar aqui, neste momento, sobre os fariseus, porque todos nós sabemos a história dos fariseus. O que os fariseus faziam? Ele cobrava de você um encargo, um encargo, um dever que eles não faziam, mas você tinha que fazer para, segundo eles, garantir a sua salvação. E o pai de Paulo foi um fariseu influente lá na cidade de Tarso, onde Paulo nasceu. Por isso que ele mandou Paulo para Jerusalém para estudar os pés de Gamaliel, para Paulo se tornar um fariseu tanto quanto ele. E quase que ele conseguiu, mas Jesus tinha outros planos na vida de Paulo. Paulo foi criado dentro da fé judaica. Olha que interessante. A circuncisão foi uma lei obedecida pelos pais de Paulo, que o circuncidaram aos 8 dias de nascido. Paulo nasceu na cidade de Tarso, mas 8 dias depois de nascido, ele foi circuncidado. Está registrado no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 5. Uma vez que os judeus valorizavam muito a genealogia, o apóstolo declarou da tribo de Benjamim. Eu já falei isso aqui no começo. Dentro da fé judaica, Paulo se tornou um defensor ardoroso da Torá. O apóstolo deu testemunho de que havia sido instruído no conhecimento da Torá desde sua meninice aos pés do rabino Gamaliel, pois conhecia tudo de ritos, leis e regras que regiam o santuário de Israel. Subtópico de número 3. O mundo era palco da mensagem de Paulo ao povo gentil. O que é o Paulo? Isso aqui, vocês estão vendo, é uma estantezinha onde eu apoio, estou apoiando a Bíblia, a revista, e eu estou aqui. Isso aqui é o Paulo. Eu estou levando o ensinamento, essa pré-aula para vocês. Digamos que isso aqui é o Paulo. É o meu Paulo. É o palco que eu tenho disponibilizado. Ali na escola dominical, o palco do professor é praticamente a mesma coisa de frente para os alunos. No teatro tem um palco. Na televisão eles têm um palco, aquele cenário chama de palco. Agora o palco de Paulo era o quê? Era o mundo, onde ele chegasse. O seu palco, o meu palco para pregar o evangelho é o mundo. Naquela época, nós já vimos aqui que eram 300 mil quilômetros de extensão do Império Romano. 90% daquela região era de fácil acesso, de fácil transporte fácil. Mas hoje, 100% do mundo, 100% do planeta é de fácil acesso. Tem transporte fácil. Agora, mesmo se vocês estão ouvindo, está passando um avião. Você pode pegar um avião aqui, ir para os Estados Unidos, ir para o México, ir para qualquer lugar do mundo e pregar o Evangelho. Não estou dizendo que é para você fazer isso, não. Porque o ensinamento de Jesus vai fazer o quê? Para pregar primeiro em Jerusalém. Ou seja, pregue primeiro para o seu vizinho, para o lado da esquerda, da direita. Pegue primeiro para aquela pessoa que você encontrou na rua. Nós temos um costume, eu já vi muito no Facebook, um camarada que ele é indigente,
bêbado, drogado, e fala a Bíblia inteira, aquilo não interessa de nada. Para mim, ele é pior do que você e eu. Por quê? Porque conhece e não segue. Mas você tem a obrigação de falar isso para ele. Não adianta você conhecer e não seguir. Porque você é pior do que o bruxo, você é pior do que o macumbeiro. Porque você conhece e não segue. Você é pior do que aquele que não conhece, que não segue, mas não conhece. Mas nós temos um mundo de Paulo. Agora, por que nós não vamos para outro país? Vou falar isso para você agora. Porque presta atenção no enviado de Paulo. Todas as regiões onde Paulo evangelizou tinham um idioma que eles falavam que era o grego koiné. Paulo não saiu dali para ir para uma outra região que falasse um idioma diferente. Então isso serve para você também. Não adianta você querer ir para os Estados Unidos se você não sabe falar inglês. Não adianta você querer ir para um país, para a África, se você não sabe falar o dialeto deles. Ah, mas tem muitos países na África que falam português. Sim, eles falam português, mas eles têm a sua língua nativa, como os judeus tinham o hebraico e o aramaico. Se você não conhece aquele idioma, não vá pregar o evangelho. Não adianta você querer ir para uma aldeia indígena pregar o evangelho se você não domina o tupi-guarani. Paulo não tinha uma cultura cristã, mas Paulo mudou a cultura dele para cristã. Então, desde que você pregue da maneira certa, você está autorizado, digamos assim. E quando Jesus falou, ide pregar o evangelho por toda a criatura, ele lhe autorizou a pregar o evangelho. Então vá, mas vá da maneira certa. Amém? A conclusão, ela nos diz o seguinte: a cultura geral que Paulo adquiriu ao longo da vida tornou-o capaz de enfrentar os oponentes do evangelho com ousadia e ciência. Diante de reis, governadores, tribunos e autoridades religiosas, o apóstolo era excelente orador e agudo no conhecimento de várias ciências. Paulo tinha uma personalidade forte e dinâmica, orientada por convicções profundas, e perseguia seus objetivos com desejo e grande envolvimento emocional. O mundo do apóstolo foi o que Deus lhe abriu para que comunicasse o Evangelho de Cristo. Paulo adquiriu uma cultura, um conhecimento vasto, e isto foi usado em prol da obra de Deus. Você que estudou, que fez faculdade, você que está estudando, que está buscando o conhecimento, busque também o conhecimento religioso, o conhecimento bíblico, para que você possa fazer uso do seu conhecimento humano, do seu conhecimento acadêmico, do seu conhecimento secular, para que cresça o reino de Deus aqui na terra. Eu quero mandar um abraço para o meu amigo missionário Antônio. Ele é de uma cidadezinha lá do sertão da Bahia, eu esqueci o nome agora. É uma cidade pequenininha que não está no mapa, mas ela existe. E de lá, o missionário tem levado o Evangelho de Deus para toda a nação, através das ondas de rádio, através da internet. Que Deus te abençoe, irmão Antônio. Foi um prazer ter te conhecido ali na escola bíblica. Eu continuo orando por você. Amém? Que Deus te abençoe.